Luke, se inscreva no canal. É isso aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Está começando mais um Reino Pop e o tema de hoje é muito bacana, muito legal. Você já percebeu, é Star Wars. E para isso, nós temos um convidado especial hoje aqui com a gente, que é o missionário Roberto. Vulgo Mestre Yoda. Exatamente. Estou aqui, uma honra. Me chamaram aqui para falar de Star Wars. Dizem que eu gosto um pouquinho de Star Wars. Talvez. Só porque eu tenho a coleção, porque minha chave é do Star Wars, porque eu tenho o sabre de luz, porque eu já vi todos os filmes. Eu só tomo café na caneca do Star Wars. Na minha TV só passa Star Wars. No videogame eu só jogo Star Wars. No meu guarda-roupa só tem Star Wars. Até minha cueca é do Star Wars. Minha casa só entra quem curte Star Wars. Eu só brinco com bonecos do Star Wars. Minha vida não é nada sem ter Star Wars. Já estou incentivando meu filho mais velho a assistir, aí me chamaram. Então hoje a gente vai falar sobre algumas semelhanças sobre o mundo de Star Wars e o nosso universo cristão. O que está na Bíblia, sobre a história da Bíblia. Já dá a sua curtida, se inscreve no canal e eu tenho certeza que você vai se espantar com o tanto de semelhança, tanto de coisa parecida, e você vai ver que o universo de Star Wars se inspirou demais na Bíblia. Então galera, se você gostar desse vídeo, porque isso daqui não é um review comum, né? Porque review a gente vê aí a galera fazendo, mas a gente pega a história dos filmes e assemelha ao cristianismo. A gente estava pensando em fazer sobre o Senhor dos Anéis, sobre o Harry Potter, essas coisas. Então se você gostar desse formato, então deixa seu gostei, deixa sua avaliação pra gente saber se a gente faz. E sugere aqui nos comentários que filme que você quer ver que a gente faça essa semelhança. De Volta para o Futuro. Stranger Things, será que tem? E não é só filme, pode ser série também, né? Livro, quadrinho, o que tiver de for cultura pop, a gente vai trazer pro Reino de Deus e vai fazer o Reino Pop. Antes de mais nada, é bom a gente deixar claro que nós vamos falar dos episódios, do episódio 1 ao episódio 6. Yeah. Os primeiros filmes foram o episódio 4, 5, 6. Depois teve os episódios 1, 2 e 3. Qualquer semelhança com o Antigo Testamento e Novo Testamento... Mera coincidência. Mera coincidência. Já começou a mostrar Então vamos falar primeiro dos filmes seguindo essa ordem. Episódio 1, 2, 3, aí o período interbíblico, aí depois o episódio 4, 5, 6. Nada contra o episódio 7, ele é muito bom. Só que as referências que a gente vai citar nos 6 filmes, tem no 7 também. Então o 7 ele não trouxe nenhuma referência nova do que nos outros. Talvez quando lançar os outros filmes, né, a gente faça. Encontra, Talvez não, né? com certeza. O episódio 7 ele aglomerou muita coisa dos outros episódios e jogou em cima dele. Passadas. Principalmente no episódio 4. Sem dúvida. Então vamos para a primeira semelhança. A relação messiânica da figura de Anakin Skywalker, que no futuro se torna Darth Vader, é muito semelhante com a de Jesus Cristo. O Anakin se torna o Darth Vader. Spoiler, contei. Meu Deus. Não resisti. Jornal Nacional. Então, como Jesus é anunciado através de profecias, que a gente vai encontrar várias no Antigo Testamento, no episódio 1 a gente vê o Qui-Gon avisando, conversando com Yoda, que havia uma profecia que viria que estabeleceria a relação das forças, tanto as do Sith quanto as do Jedi. Viria um menino. Viria uma criança, né? Então, Uma criança que era era uma criança que era a escolhida, né? Criança escolhida. O escolhido. como que George Lucas foi original nesse Oh enredo? meu Deus, The ele Chosen, é muito the bom. chosen One. O escolhido. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? Finding him was the will of the Force. I've no doubt of that. He is the chosen one. You must see it. Clouded this boy's future is. I think the boy can handle it. I don't trust him. With all due respect, Master, is he not the chosen one? Is he not to destroy the Sith and bring balance to the Force? So the prophecy says. A prophecy that misread could have been. Mais uma coisa importante para ser explicado é que os Jedi, eles são do lado bom da força. E os Sith são do lado negro da força.
E ainda nesse contexto aí da vinda messiânica, né, do menino Jesus, vulgo Anakin, ele também não tem nenhuma menção de pais, né, que ele veio basicamente da mãe, né? Ele é o filho da mãe aí da história. Ele, nenhum filme conta a história do pai, fala que ele tem pai, então ele, a princípio, é um menino sem pai. No caso, o filho concebido sem o pai. Pronto, Deus descerá sobre ti, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. A força engravidou. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Who was his father? There was no father. I carried him, I gave birth, I raised him. I can't explain what happened. A força engravidou a mãe de Anakin. Ela foi engravidada à força. Essa foi boa, meu. Ai, meu Deus do céu. Agora volta a gravação. Peraí, deixa eu rimar um pouquinho. Ela foi engravidada. Essa vai ficar cinza, essa tela, né? Certamente. Vamos agora para a segunda semelhança. É a relação entre a vocação de um Jedi e o celibatário. Na verdade, muito no cristianismo católico, né, a gente vê isso com muita força, que é o padre, ele não pode se casar. E assim também o Jedi. O Jedi não podia se casar, ele não podia ter filhos, ele não podia constituir família. Não podia ter nenhum vínculo, né? Porque Na ele Bíblia era a gente vê muito o nazireu, né? Que era o separado. Ele não podia beber, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia fazer um montão de coisa, mas ele podia se casar desde que se casasse com uma judia. O exemplo de nazireu na Não Bíblia. uma jedia, né? Entendeu? Hã? Eu tava falando sério, o exemplo de nazireu. Não, você tá no lugar errado, falar sério. Não, eu tava falando. Deve ser difícil dedicar sua vida ao Jedi. Não poder visitar os lugares que gosta ou fazer as coisas que dão prazer. Ou ficar com as pessoas que eu amo. Vocês podem amar? Achei que fosse proibido para um Jedi. Compromisso é proibido. Possessão é proibida. Mas compaixão, a qual eu definiria como amor incondicional, é primordial na vida de um Jedi. Um exemplo de nazireu na Bíblia Sagrada é Sansão. Que tinha o quê? A força. Verdade, Tom. Olha aí, gente. Ao vivo aqui. Mas era força literal, né? Você talvez só conhece Star Wars, não conhece a Bíblia. Sansão não tinha força nesse sentido. Ele era forte pra caramba, tipo eu, assim. Obviamente. Vamos então para a terceira referência na tela. Ele quis falar na tela. Teve também o quê? A queda do homem. Tanto no Éden, quanto Eva caiu, sendo ludibriada pela serpente, quanto no deserto, quanto o diabo ele tenta Jesus, nós vemos isso aonde? Nós vemos no episódio 3, quando o imperador, que é a figura do diabo, ele tenta seduzir o Anakin para o lado negro. Que ele fala assim, você é um Jedi muito bom, você é o principal, você é o mais forte, mas você pode ficar ainda mais forte se você conhecer o lado negro da força. E além dele tentar seduzir, ele também enganou, porque ele falou assim, Fez falsas promessas, né? Falsas promessas, nós conhecemos nós, os Sith, conseguimos controlar a morte. E isso ele estava enganando, porque quem controla a morte são os Jedi. Darth Plagueis was a dark lord of the Sith, so powerful and so wise, he could use the Force to influence the midi-chlorians to create life. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. Mais à frente. É a mesma referência do diabo tentando Jesus no deserto, dizendo assim, olha, se você largar o lado bem, se você largar a sua fé e me adorar, eu vou te dar todo esse reino, né? Você diz que seu Deus pode te salvar, então se joga do abismo. Assim como Jesus ele foi tentado a subverter a fé dele, Anakin também era um bom Jedi, era um excelente Jedi, era um excelente... Era o escolhido, né? Continuou sendo o Messias de todo esse universo de Star Wars, só que ele, ao contrário de Cristo,
ele não conseguiu. Sucumbiu. Ele sucumbiu. Ele Caiu se na deixou- tentação. Aí a gente vê o quanto Jesus era o bichão, ele não caiu. É um Massa. mito. O cara é um mito. 4. Que é a referência 4. Olha aí. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Né? E no episódio 3, a gente vê ali aquela escola Jedi. Academia Jedi. Academia Jedi, exatamente. E aí o Yoda dando as aulas, as instruções e tal. E tem um momento que a gente vê centenas de crianças ali dentro, todas sendo discipuladas. E Todas aí, com sabrezinho lá, bonitinha, bonitinho. marota. Sintam a força ao seu redor. Usar seus sentimentos vocês devem. Jovens, um visitante nós temos. Oi? E aí a gente vê a cena mais forte, Desnecessário. sabe? Que é quando o Anakin, ainda como Anakin, ele ainda não estava vestido de Darth Vader. Aí ele estava... E a gente vê o Anakin ali, já tinha passado pro lado negro da força, já era um Sith. O olho dele já tava estranho. Ele já tava com aquele olhar endemoniado, né? Ele já tinha sido corrompido, ele já tinha aceitado, ele já tinha sido ludibriado pelo Imperador Palpatine. É o famoso desviado. Famoso possuído pelo ritmo ragatanga. Oi? Como assim? Que essa música toda vez eu falo. O Palpatine? Não. Meu Deus do céu, cara. Sim. Tem o ritmo ragatanga. Imagina o Aí Imperador eu toda Palpatine vez- lá, cara. Aí toda Uma vez sererê. eu falo Para, volta. Possuído pelo ritmo ragatanga. Entendeu? Ah, entendi. Pô, tu viajou, hein, cara? É tão claro que eu falo assim que... Então tem essa relação entre ensinar as crianças o caminho da verdade e a Academia Jedi ensinando as crianças ali no discipulado, né, na formação de um Jedi. Então vamos agora à 5ª. Ele não... Han Solo, ali no episódio... Vai quebrar o cenário todo. Esse aqui tem que... Eu vou usar esse aqui. Sério mesmo, vai ser você pior? não está apto a usar um sabre de luz. Han Solo, o querido, o carismático Han Solo. Quantos aqui gostam do Han Solo? Eu, Indiana Jones. Gosta ou gostava? A Priscila não tá no vídeo, ela tá ali atrás ajudando a gente. ó. Vamos- Levantou a mão, ela é fã do Harrison Ford. Eu quero saber o seguinte, vocês gostam ou gostavam do Han Solo? Eita. Eita, sem spoiler. Então, deixa no ar. Ele morreu no filme 7, todo mundo sabe. Meu Deus do céu. Morreu. Han Solo, São Tomé. São Han Solo, São Tomé. Porque Han Solo ele era incrédulo em relação aos poderes da força, a importância da força. Além de incrédulo, ele era também... Diga o quê? Fui eu aqui. É para dificultar o É porque processo. Ele tem um botãozinho que você aperta. É para dificultar o processo, entendeu? Han Solo, além de incrédulo, ele era irônico. No episódio 4, ele fez algumas ironias em relação aos poderes da força que Luke tinha. E a existência da força, se ela realmente existiu ou não, porque no período do episódio 4, a força era quase uma lenda, né? Religiões baratas e armas antigas não se comparam a um bom laser do seu lado, garoto. Você não acredita na força, não é? Garoto, eu já percorri esta galáxia de um lado ao outro. Vi muita coisa estranha, mas nunca vi nada que me fizesse acreditar que existe uma força poderosa controlando tudo. Nenhum campo de energia mística controla meu destino. A convivência dele com o Obi-Wan e com o Luke fez com que ele entendesse que o poder da força realmente existia. Assim como Tomé. Então ele precisou ver para quê? Para crer. Enquanto Luke e Obi-Wan só falavam para ele, ele ironizava e fazia sarcasmo. Mas depois que ele viu, presenciou o poder da força, então o que aconteceu? Ele se converteu. May the force be with you.
Enquanto os discípulos falaram para Tomé, ó, Jesus ressuscitou, ele disse, eu não acredito de jeito nenhum. Jesus, não acredito se eu ver. Se eu olhar as chagas na mão dele e tal. E aí quando Jesus aparece, fala para Tomé, você agora acredita? Ele realmente tu és o Messias, Filho de Deus. Aí Jesus fala assim, poxa, bem-aventurado aquele que crê sem ver, né? Então, toma na cara. Jesus já deu um coice logo no Tomé. Vamos para a sexta referência que o filme nos dá. A referência do sabre de luz com a Bíblia Sagrada. A gente tem aqui Bíblia Sagrada e um sabre de luz aqui, né? Espada, um sabre. Porque aqui a nossa Bíblia é a nossa espada, a nossa arma, né? Quem tem manusear bem a palavra. Procura apresentar-te como obreiro aprovado que maneja bem a palavra. O que maneja? Estou manejando. É o Obi-Wan falando com o Luke. Isso aqui é muito elegante. Você tem que saber manejar esse sabre. O que é? O sabre de luz de seu pai. É a arma de um cavaleiro Jedi. Não é desajeitada ou casual como um laser. Uma arma elegante para um dia mais civilizado. E a Bíblia ainda diz mais, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e o quê? Luz para os meus caminhos. Toma essa luz aí. Sabre de luz para os meus caminhos. Olha aí, gente, que exegese mais herética essa, né? Essa eu peguei pesado. Mas é muito bacana. Então, a espada e o sabre não tem como não parecer. Vamos para a sétima referência do universo Star Wars e o cristianismo. Assim como nós somos vocacionados a fazer a obra de Deus, e a gente viu muitos heróis, heroínas na fé na Bíblia, como por exemplo Isaías, quando foi chamado para fazer a obra de Deus, ele disse, poxa, eu não sou capaz, eu sou um cara de lábios impuros, eu habito num povo de impuros lábios, eu não sou competente para exercer esse ofício, essa vocação. Como é que eu vou transmitir a palavra de Deus com essa boca? Era um legado muito pesado, ele não tinha condição de fazer, ele não se sentia Esses capaz. vocacionados, eles tinham esse conflito, passavam por esse conflito. O mesmo conflito que Luke passou. Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não diferente é, só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Eu não posso. É grande demais. Tamanho interessa não. Olhe pra mim. Julga pelo tamanho a mim? É bom fazer isso, não. Aliada minha é a força. Combater o Império, que é a força maior do universo do Star Wars, né? Que era belicamente muito bem armado, centenas de milhares de soldados, e ele, um Jedi só, ia conseguir fazer isso. Ele se acovardou. Então a semelhança entre Isaías e Luke, na covardia de aceitar o seu legado, a sua vocação inicialmente, é muito parecida. E o desdobramento depois também, o amadurecimento como um guerreiro, como um pregador, né? A gente vai vendo que o tempo vão fazendo deles pessoas muito importantes e que conseguem sim executar o seu chamado. E isso acontece conosco também, com o jovem cristão também acontece. A gente vê aí muitas vezes a pessoa claramente tem uma vocação para fazer um negócio, mas ela não aceita porque é responsabilidade. Aí eu fui assim também, a primeira vez que eu fui chamado, você vai ter uma vocação pastoral. Eu falei, eu? Deus não me conhece não. E-mail caiu na caixa errada. Pastor Leonardo, você lembra como que foi o início do nosso ministério? A gente ficava nervoso, ia pregar, tudo, tímido. Então, olhava mais para baixo do que para então esse conflito acontece mesmo. Aí sim, hein? O quê? Bom. Tá vendo não, o Yoda segurando? Pô, cheio de easter egg aqui, né? Então vamos ao oitavo. A oitava referência. Entre cristianismo e Star Wars. E pra mim, particularmente, essa de todas as referências é a que eu mais gosto e é a que eu acho que mais faz sentido, disparado.
Que é a relação do quê? Da força com a fé. Né? É muito claro, a Bíblia diz, se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai conseguir transportar um monte de um lugar para o outro e operaríamos milagres, maravilhas, coisas grandiosas. Né? E o exercício e o uso da força é exatamente isso. Né? O Yoda, o mestre Yoda, ele vai ensinar o Luke a manusear a força. Ele levanta simplesmente uma X-Wing, né? Uma nave gigantesca, pesadíssima, que usa da força. É exatamente aquilo. E o Yoda é o quê? É do tamanho de um grão de mostarda. Ele é literalmente, né, o nosso Yoda. Tá aqui o mestre Yoda, não sei que não consegue ver, tá aqui o Yoda. Né? Tá aqui o Yoda, gente. Essa é a questão da fé e a força, né? E é bacana que quando alguém vai embora, nós que somos cristãos, a gente costuma falar, vai com Deus, Deus te abençoe, né? E aí o que eles fazem? Tem uns que falam também, vai nessa fé. Vai na fé, né? E aí o camarada fala o quê? O mestre? Que a força esteja com você. A força esteja com você. May the Force be with you. 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 May the Force be with you, Master. May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with us. Né? E é bonito. Eu já falei isso pro Henrique, né? Meu filhinho. Senti um peso assim, que a força esteja com você. É fé, é lindo, é uma coisa, né? E a unção de Deus é o quê? São os midi-chlorians, né? Cara, eu me recuso a estar num vídeo que alguém fala de midi-chlorian, cara. Isso aí Mas não. tu não sentiu a unção, não? Aquele formigamento assim, batendo. Não, isso não é midi-chlorian. Os midi-chlorians, às vezes, lá que estão bacininhos vivos. Vai, tá. Vamos agora para a nona referência. Nona vovó referência, não é isso? Nona? Não é não. Não é nona, não. Ô, nona. Vamos para a nona referência. Que é assim como, né, na Bíblia tem a morte e a ressurreição de Cristo. Exato. No universo Star Wars tem a morte e a ressurreição, né, que é com os Jedi, que os Jedi, o mestre, né, ele tem essa capacidade de, tipo, renascer ali. E o bacana é que não só a semelhança entre morte e ressurreição, mas o mestre Jedi que consegue manipular a volta à vida, ele vem num corpo diferenciado, que é aquele azulzinho, aquele efeito azulzinho, né? Aquele espectro. E que a Bíblia chama de corpo glorificado. Então, além de tudo, tem a referência do corpo glorificado. É a energia que cerca nós e liga nós. Luminosos seres somos nós, não essa rude matéria. Então, o Jedi, o Sith não. Quem é do lado negro da força morreu. Lembra daquela parada lá que ele ludibriou falando que ele detém... que mentiu. Morte, era mentira, era isso aí. E é interessante porque até isso na Bíblia, né? Quem morre e vai condenado para o inferno, perdeu a sua vida. Agora, quem morre salvo em Cristo tem a reestruturação do seu corpo em corpo glorificado. Foi assim com Yoda, foi assim com Obi-Wan, foi assim com o Darth Vader, que ele vai, né, na cena final, ele se redime de todo o mal que ele fez para o cumprimento da profecia. Então, a semelhança, morte e ressurreição. E isso mostra muito claramente no final do episódio 6, quando aparece eles ali durante a festa dos Ewoks, aí aparece eles com o corpo glorificado. Vamos agora para a 10ª referência. Essa referência, ela é muito interessante. É uma referência nota 10. Sacrifício Redentor. Olha aí. Sacrifício Redentor. Dá até um arrepio no braço. Olha só. Toma. No episódio 4, nós vimos que Obi-Wan se permitiu morrer em pró de salvar Luke, Leia e Han Solo.
Ainda nesta referência, nós vemos um outro sacrifício que aconteceu, que foi o quê? Quando Darth Vader, ele se sacrificou para vencer o Imperador. Você não se converter, então será destruído. Se cumpre a profecia que foi dada lá com Qui-Gon, quando disse que estabeleceria as forças, tanto a Sith quanto a força dos Jedi, né? Então, a profecia se cumpriu exatamente naquele sacrifício redentor. E me parece que na Bíblia tem um cara que morre de forma redentora. Só por alto ele fala assim na Bíblia. É verdade, que foi Cristo quando morreu na cruz por nós. É claro que a gente está fazendo uma relação bem díspare, porque a importância da morte de Cristo foi infinitamente maior. Mas a morte redentora no enredo do Star Wars, sem a menor dúvida, sem medo de errar, foi baseado na morte redentora de Cristo. Agora vamos para a 16ª referência. Poxa, mas você falou que ia botar uma... Se empresta um dedo. Empresta só um. Por que você não faz 5, 5, 1? Você tem que usar... então beleza, vai. Pronto. Poxa. Vai. Agora vamos para a 11ª referência. Que é a relação aí do... Essa é boa, essa é boa. Essa daí tem que essa tem que abrir a mente. Essa daí é... Mais ou menos. Lá, C3PO, quando ele cai no planeta dos... Ewoks. No episódio... Só confundo. No episódio 6. No episódio 6. Ele cai lá, né? Eles pegam, capturam ele e o tratam como um deus. E isso aí acontece na Bíblia quando eles adoram lá o bezerro de ouro. Lá no livro de Êxodo fazem essa referência da adoração A ídolos de ouro. a ídolos de ouro. E o C3PO é o quê? Dourado. Ele não é de ouro. Ele não é de ouro, mas ele é douradinho, né? Então fizeram essa olha aí. referência também, essa daí é boa. Adoração a ídolos de ouro. Tem na Bíblia, tem no Livro Star de Wars. Êxodo, livro de Star Wars. Mais uma aí. Vamos para a nossa 12ª referência, nossa última referência para esse vídeo. Na parte final do filme, na batalha entre o Darth Vader e o Imperador. A luta começou entre o Luke Skywalker e o Darth Vader e o Imperador assistindo aquela coisa toda, né? Durante a batalha entre o Luke Skywalker e o Darth Vader, o Luke ele não queria matar Darth Vader. Ele queria o quê? Eles estavam lutando, mas ao mesmo tempo que a luta estava acontecendo, ele estava pregando pro Darth Vader, que era um desviado. Que ele voltasse, né? Queria que ele voltasse. Que ele reconciliasse Reconciliasse. com a fé, Palavra-chave. ou melhor, com a força. Luke Skywalker olhava pro Darth Vader e falava: você ainda tem a luz, você ainda é um Jedi, a luz está dentro de você. Seus pensamentos o traem, pai. Eu sinto a bondade em você. O conflito. Não existe conflito. Você já teve outra oportunidade de me matar. Eu não acredito que me destrua agora. Então, durante a batalha, Darth Vader se converteu, reconciliou. Agora, vá, meu filho. Deixe-me. Não, você vem comigo. Não vou deixá-lo aqui, eu tenho que salvá-lo. Você já salvou Luke. Você estava certo. Estava certo a meu respeito. E é bacana isso porque talvez você esteja na mesma situação do Darth Vader. Sabe, você pode ser um Darth Vader e não sabe. Você é um cara que já conheceu a verdade, já foi do lado bem, hoje é um Sith. Talvez você está afastado de Jesus. Eu estou brincando com você. É claro que mesmo fora da igreja você ainda é um cara do bem.
mas talvez você seja um desigrejado e por muitos traumas na sua vida você se afastou dos caminhos do Senhor. E quando eu falo se afastou de Deus, não é só da igreja. Porque tem gente que não está numa igreja no momento, mas lê a Bíblia, cumpre o cristianismo, está ali. Está procurando a igreja. Até mais do que quem está na igreja. Ah, certamente tem de tudo. Então talvez você seja um cara que hoje esteja no lado negro da força mesmo, né? Vivendo uma vida de pecado, fora da vontade de Deus. Mas, cara, se teve jeito pro Darth Vader, né? O nome dele é Darth Vader. Se você se chamar Darth Vader, você tá perdoado, mas se não... Olha que tem, hein? Então fica o convite aí, ó, se você é aqui de Brasília, ou se não, se esforce, faça uma viagem, mas nos conheça aqui. Todo domingo aí. Pega uma Millennium Falcon, rapidinho você chega aqui, tá certo? Aqui na Igreja Tempo de Mudança. Tem um estacionamento aqui, você consegue colocar a Millennium Falcon. Você aterriza ela aqui rapidinho, a gente vai te receber com o maior carinho, viu? E aqui a gente é chato, a gente é religioso, a gente é tradicional. Já precisou ter colecionáveis na igreja? Né? Miniatura de super-herói, ver filme? Não, é tudo pecado. A gente condena mesmo, porque o negócio aqui é rígido. Então fica aí o convite, queridão, e que a força esteja com você. É o seguinte. Faz assim, só pra... Faz isso, faz assim mesmo, faz assim. Que a aí força fala esteja com você. Porque o Han Solo quando ele tava dirigindo... Não sei nem fazer, cara. Quando o Han Solo tava pilotando a Enterprise, né, ele vem... Ele tava pela... Essa é a hora que eu peço pra sair, né? Tipo... Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não gostou do vídeo, deixa o seu dislike. Dê sugestão de novos vídeos pra gente fazer essa análise. Se inscreva no canal. Qual vai ser o próximo filme, né? Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Eu tô usando o poder da força aqui pra usar a sua mão pra ir aqui no... Você tá parecendo Doutor Estranho. Doctor Strange? É verdade. Não, mas o Obi-Wan já fazia isso bem antes dele fazer verdade, isso. Ele abria a portinha assim. Porta. Se inscreva no canal, Plágio. curta esse material, manda seus comentários pra gente, participe. Ativa o sininho pra você receber as notificações aí. Isso aí. Tá certo? É nóis. E ó, você tá vendo o vídeo aqui com a gente direto, ainda não se inscreveu, hein? Eu tô sabendo assim. Se inscreve no canal e compartilha. Que a força Beijo no esteja coração, com você. forte abraço e vamos pra uma porrada aqui agora, hein? Vamos pra porrada. Falou. Cara, agora o Paulo vai cantar aqui.